conhecer Eu estou ouvindo aqui o Luiz de Carvalho. Ele é uma inspiração para todos nós, né? O músico tem duas características, né? O músico, ele em si, ele sabe que ele vive da inspiração. Ele sabe que inspiração uns tem, outros não tem. Você não consegue explicar. É igual escritor, né? Muitas vezes você vê um livro e você fala assim, nossa, onde que esse cara tirou isso, né? Eu lembro que uma vez eu tinha feito uma crônica e aí o padre, ele dava aula pra gente, não sei se é inglês, isso foi lá no Colégio Padre Eustáquio. Aí ele olhou pra mim assim, falou, mas de onde você tirou isso? Eu falei, não, eu leio muito, desde criança eu leio muito, leio jornais, revistas, e a essa altura do campeonato, eu tô lembrando aqui que o meu primo e a minha prima, né? Meu primo e minha prima é de 1949, né? O bairro Padre Eustáquio surgiu em 43. E a minha tia Agripina, meu tio Antônio Carneiro, a casa deles existe até hoje, né? Fica ali perto da Feira Coberta. Naquela época não tinha nem feira coberta, tinha nada, era uma roça. Eles iam de trem, né? Não tinha opção de... Depois, o bonde. Isso década de 40, quando o Juscelino criou aqui o aeroporto Carlos Prates, criou também aquelas casinhas ali dos expedicionários, expedicionário Wilson Ferreira. Até coincidentemente, eu encontrei um amigo meu, conhecido meu, né? Assim, mais da minha família, da minha mãe. E ele morou na rua Wilson Ferreira. E o pai dele foi mecânico do Correio, né? Aí eu falei, caramba, e o pai dele foi ex-combatente, foi lá na Itália, né? E agora está fazendo aniversário, alguma coisa de 80 anos, não sei, 80 anos. E muitos brasileiros, né, derramaram seu sangue ali, né, naquela guerra insana, né? As duas guerras insanas, a Primeira Guerra Mundial em 14 e a Segunda Guerra Mundial em 47. Ainda tem as guerras lá, aquelas guerras de 60, aquela guerra de Israel, a guerra de 6 dias de 67, aquela guerra de 73, a crise dos asiáticos lá, dos tigres asiáticos, né, 73, do petróleo. E tudo isso é muito profundo, né? Eu estava lembrando de 73 porque em 73 o Cláudio Fontana, ele fez aquela música, né? Ei, irmão, vamos seguir com fé. E também teve um acidente terrível em 73. Uma semana que meu pai fez aniversário, né? E eu tinha ido na cidade de São Francisco, lá no norte de Minas. O Garrincha tinha feito um jogo aqui em Valadares, estava fazendo 35 anos, né? Valadares fez 35 anos em janeiro. Aí daqui o Cruzeiro ainda foi jogar O Cruzeiro tinha dois times, um que ficava na Europa, né, fazendo excursão, com Tostão, Dirceu Lopes. Era um timaço aquele Cruzeiro. Ganhou esse troféu na Espanha, né? Ramon Carrara, tem uns troféus famosos lá. E era uma época que o Santos do Pelé fazia muitas viagens, porque o Santos ganhava mais nessas viagens. Tanto é que o Santos desistiu de jogar a Libertadores, porque as viagens que eles faziam eram muito mais interessantes. Até o Pelé, certa vez, ele, né, parou uma guerra, né? Vossa Majestade Edson Arantes do Nascimento, o Pelé parou uma guerra na África, né? Ele foi num determinado país, aí os dois reis, né, os dois inimigos, eles selaram uma paz, né? Havia o Pelé jogar, né? Depois que o Pelé jogou e tudo, né? Teve aquela festa, teve aquela coisa toda, aí depois a guerra continuou, né? Agora você imagina bem, né? O que é um rei? Se um rei de carne e osso,
né, do futebol, né, ele tem essa capacidade de parar uma guerra. Aí você imagina o rei dos reis, né? Imagina o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Eu costumo brincar, você já viu o leão correr de alguma coisa? Você já viu o leão ter medo de alguma coisa, né? Ah, o leão assustou, né? Tem medo? Não tem. O leão não tem medo de nada, né? Ele é o rei dos animais, ele é o rei da selva, né? Tinha até aquele filme do Tarzan, né? O rei da selva. E Jesus também, além de ser o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O oriental, ele entende mais essa cultura do sangue, né? Eles cortam aqui e faz uma aliança de sangue, né? A gente que é ocidental, a gente tem muita dificuldade de entender isso, né? Mas essas cultura de matriz africana, né? E até no Brasil tem essa coisa das tribos, né? E dessa prática insana e louca, né? De você cortar, né? Decapitar animais e então usar aquele sangue de um animal, né? Mas o sangue que tira o pecado do mundo, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, né? Os egípcios tinham nojo, né? Os egípcios tinham nojo dessa doutrina. Eles não gostavam dessa doutrina de sangue sendo derramado, porque Faraó e seu exército, eles tinham seus deuses, né? Tinham suas crenças, né? Assim também os gregos, né? Da mesma maneira, né? Então os gregos, os egípcios, eles tinham seus deuses, eram tantos deuses, né? O Deus para isso, o Deus para aquilo, o Deus para aquilo outro. E o Brasil, como é uma colônia, né? Ele também tem essa cultura pagã, né? De você fazer aquelas fogueiras, né? Malhar o Judas, quer dizer, malhar Judas. Eu era criança, achava absurdo o negócio daquilo. Você colocava aquele boneco lá, depois tacava fogo no boneco, né? E Jesus não é um boneco, né, meu irmão? Jesus, ele é de carne e osso, né? Jesus não é um anjinho qualquer, né, que bate asinha. Jesus, ele é a palavra, né? Ele é a luz, né? Quando ele apareceu para Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E foi tão grande aquele resplendor de luz, né? A palavra saindo daquele resplendor de luz, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo ficou cego, né? Ele não conseguiu. Você imagina bem, se você olhar para o sol na plenitude, ao meio-dia você não consegue vislumbrar o sol. E a palavra diz que Jesus, ele brilha 7 vezes mais que o sol, porque o sol estava na mão dele, né? Ele que colocou o sol no 4º dia da criação, ele colocou o sol, ele que criou o sol, né? Criou o céu, criou a terra, né? Criou as estrelas, criou a lua com as suas 4 fases, né? A lua cheia, a lua minguante, né? A lua nova, né? E tudo isso vem dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada, absolutamente nada, está fora do propósito de Deus, né? A única coisa que você tem que fazer é voltar para o seu coração, entender a divindade como o único Deus verdadeiro, né? Tem uma canção que fala assim, que o mais importante é o verdadeiro amor, né? Pois quando te amo, eu sou um homem que chego a Deus. Olha que coisa linda. Né? O mais importante é o verdadeiro amor. Porque quando te amo, eu sou um homem que chego a Deus. Essa letra parece que não é do Márcio Greg. É de um compositor e o Márcio Greg gravou essa música, né? É uma música assim, linda, né? Aí ela está fazendo alusão à paixão do homem por uma mulher, né? E essa paixão do homem por uma mulher, ela está paralelo à paixão de Jesus pela mulher, que é a igreja de Laodiceia, né? Quando Jesus esteve com aquela samaritana, ele falou com ela, você teve 5 maridos, o 6º não é seu, né? Aí ela
pensou consigo mesmo, falou, pensou rápido, né? Falou, pá, o sétimo, esse aqui que é o perfeito. Eu ouvi uma pregação da Camila Barros, eu achei assim, genial, né? Vai com Deus, assim, gente, só a mulher hoje não tem galo doido lá não, né? O coração de Jesus, né? Aí tem um monte de bobo alegre aí que fala que Jesus ficou com Madalena, ficou com a Samaritana, ficou com a fulana, com a Beltrana. Jesus, meu irmão, ele é Deus. Você já viu Deus cobiçar a criatura dele? Jesus ama as mulheres incondicionalmente, radicalmente, né? E tem aquela música, né? Pois é aqui que eu amo, né? É aqui que eu quero ficar, porque não há lugar melhor que BH, né? E o Fábio Lacerda, ele foi muito feliz, né? Ele é irmão do César Menotti Fabiano. Aí ele fez esses 24 horas, ore comigo aqui no Mineirão, né? Naquele Olha lá sábado. sua irmã lá, né? E eu tô até assustado, passa tão rápido, né? Quer dizer, Foi mas... sábado agora, foi no sábado 21, né? 26 foi na quarta-feira, a Camila Barros esteve aqui na comunidade Nova Vida, foi um espetáculo, foi um momento de celebração, né? Aquele anfiteatro, né, que é onde a igreja ficou lotado e eu tive até dificuldade de estar com ela ali no camarim improvisado para ela. E eu fiquei pensando nisso, falei, gente, mas o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Eu no Mineirão eu não fui porque eu tinha acabado de sair da UTI. E era aniversário do Palharim, 46 anos, no dia 14 de julho, né, naquele sábado. Mas eu moro na parte alta da Pampulha, né, onde tem um apartamento lá. E de lá eu vi os holofotes do Milhão, aquele canhão de luz, né. Aí eu lembro que no dia 8 eu vi um pequeno avião de pequeno porte, assim, descendo, né, no aeroporto da Pampulha. Aí eu senti como se eu estivesse voltando, né, nascendo de novo, assim, voltando e pisando na terra novamente. Porque eu tive uma experiência de arrebatamento e esse arrebatamento mexeu muito com o meu emocional. Fiquei com 7 sondas, né, e ontem foi aniversário do Dr. Sirene Barbosa, né, foi meu cirurgião. E teria sido aniversário também do Dr. Sirene Barbosa, no mesmo dia que minha mãe faria 96, ele faria 83 anos, né? A minha prima Agostinha fez 83 no dia 8 de março, né? Dia das Mulheres, né? E eu estava vendo um culto das mulheres, todas de pink, né? Todas de rosa. E a Camila Barros dando uma aula do que é você ser serva de Deus, né? O Brasil, ele tem uma coisa muito linda, né? Ele tem uma coisa muito linda. As mulheres brasileiras, né? Tem uma canção do querido poeta da nossa década lá. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Né? E ele teve também com o Roberto lá naquele festival Sanremo, né? Passam nuvens no céu que vão para o mar. Parecem lenços brancos que saudam nosso amor. Ah, meu Deus, como eu te amo, não é possível. Em toda a minha vida, jamais eu encontrei um bem assim tão caro, um bem tão verdadeiro. Quem pode parar o sol que voa para o mar e as aves no céu que voam para o sol? Quem pode mudar o amor, o meu amor por ti? Quem vai anular e quem vai poder, né, cancelar o amor de Cristo por você, meu irmão? Você ficou louco? Você vai trocar Jesus por uma doutrina pagã? Você vai trocar Jesus por um rabo de saia, né? A igreja de Cristo, ela prega a unidade, o amor, a integração, né? A igreja de Cristo prega a união dos povos, né? Mas não uma união medíocre, né? Não uma união para querer guerrear contra outra nação, né? Para a gente ter paz, né? Bem-aventurados, né? Os pacificadores, né?
porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Jesus não foi um pacificador qualquer, né? Ele é o príncipe da paz. E ele nos dá uma paz que excede a todo entendimento. Esse é o mistério da fé, né? Que Deus nos dê um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém. Marcelo, eu fiz café, viu? Glória a Deus. Isso é lindo, né? Jesus transformou as minhas trevas em luz quando ele estendeu a sua mão para mim. Que lindo, né? Eu louvo a Deus pela vida dos poetas e sonhadores como eu. Meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos hoje uma mensagem que veio para o meu coração, mercê de Deus, quando eu estava vendo estas situações que nós estamos vivendo no Brasil e até fora do Brasil, que são estas catástrofes, esses eventos. Eu vi uma coisa ontem que cortou meu coração e eu sei que é uma coisa mais simples do que a maioria dos problemas, mas eu vi um rebanho de bois, assim, puxado pela correnteza, e eles com a cabeça assim levantando, e eu vi ali aquele rebanho inteiro sendo tragado pelas águas, e eu fiquei impressionado com aquilo. Aí eu, perguntando ao Senhor, eu tinha feito uma outra pregação, mas aí eu fui orando e tudo, e eu falei, não, eu vou falar algo diferente hoje do que eu pretendia falar, porque eu queria compartilhar com os irmãos esse sentimento que veio sobre mim neste final de dia de ontem, na madrugada de hoje. E quando chegou esse apelo da Liliana, aí eu entendi que a gente deveria trazer para a igreja uma oportunidade de cooperar. E os irmãos então estão diante desse desafio. Mas eu queria ler com os irmãos o capítulo de Mateus 24. Mateus 24. Eu queria mostrar para os irmãos como que Jesus explicou sobre o sofrimento humano dos últimos dias. E como esse sofrimento, ele deve gerar dentro de nós uma preparação para viver o Evangelho de Jesus Cristo da melhor maneira e da mais profunda maneira que a gente puder viver, porque a gente não tem controle sobre o dia de amanhã, nem tem controle sobre as circunstâncias da vida da gente, mas a gente precisa ter a bênção e o cuidado de Deus para nos fazer entender cada momento e nos fazer viver cada momento com a convicção de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós somos membros participantes do corpo de Cristo. Corpo este que o Senhor vai usar aqui, ali, além, em qualquer lugar onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle. Mas nós precisamos aprofundar cada vez mais o nível da nossa consciência de que somos o corpo de Cristo, uma igreja que o Senhor está constituindo com pessoas como nós. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Deus pegou a vida de cada um de nós e juntou nesse lugar aqui e disse, vocês vão ser o meu corpo nesse lugar e eu vou ser cabeça deste corpo, e este corpo vai, debaixo da minha cabeça, da minha liderança, esse corpo vai realizar algo que seja para o louvor de Deus, que seja para a bênção das pessoas às quais este corpo vai servir, aos quais este corpo vai alcançar.
Então nós seremos aqui sempre uma comunidade de fé, onde o Senhor vai trabalhar em nós e vai trabalhar através de nós. Então eu queria ler essa passagem da Bíblia e falar assim, olha, Jesus está explicando para aquelas pessoas que estão ouvindo para ele, alguns fatores que aconteceriam, que seriam sinais, que seriam indicadores de como o mundo se prepara para uma manifestação extraordinária de Deus, que alguns podem chamar segunda volta ou arrebatamento e assim sucessivamente. Então, muitos nomes na Bíblia, mas uma coisa é certa: o Senhor estava alertando as pessoas que estavam ouvindo a sua palavra, que tempos difíceis acontecem, e quando esses tempos acontecem, eles não devem gerar desespero na gente, mas devem gerar consciência e profunda responsabilidade pelo que o mundo está vivendo e em que ele está se transformando, e o cuidado de Deus sobre ele e também o juízo de Deus sobre ele, porque Deus não somente cuida de nós, mas exerce juízo justo sobre cada um de nós. Então é importante a gente ver os sinais que o Senhor mostrou, e vamos ver se esses sinais estão presentes na nossa vida cotidiana, porque isso serve de alerta para nós. Jesus disse uma vez: se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão vai chegar e assaltar a sua casa, ele colocaria tranca nas portas para evitar a ação do ladrão e manter sua família em segurança. Já viu essa passagem na Bíblia? Já viu? Já viu, Célia? Só a Célia que viu? Alguém mais? Você viu? Você viu? Você viu? Então, ó, você vê que 4, 5 pessoas viram essa passagem na Bíblia. Mas essa passagem é interessante. Jesus disse assim: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vai invadir a sua casa, ele colocaria tranca nas portas para evitar esse acontecimento, para proteger a sua vida e a vida da sua família. Então hoje é como se a gente tivesse essa visão de que precisamos colocar a tranca na porta para não sermos invadidos pelo inimigo das nossas almas. E o Senhor deu alguns sinais, e eu queria compartilhar esses sinais com os irmãos. Quando estava lendo aqui, saltava aos meus olhos esses sinais, e eu queria compartilhar com vocês. Abra Mateus no capítulo 24. Nós vamos ler o capítulo 24 de Mateus, pelo menos os 14 principais versículos, que é a introdução de um sermão que se chamou Sermão das Dores. Isso depois você pode ampliar a leitura. Está nos 3 evangelhos sinóticos, não está no de João, mas está no Mateus, Marcos e Lucas. Este mesmo sermão, com pequenas variáveis, está nos 3 evangelhos. Então você pode ler aqui como vai ler comigo em Marcos, e depois você pode ler em Lucas e pode ler em Mateus. Mateus. Pelo menos o trânsito ali não está tão ruim. Bom, não está atrapalhando ali, né? Torcer para que esse veículo seja retirado daqui a pouquinho, que da BH Trans deve chegar lá para dar aquela ajuda. Agora vamos lá para Fernão Dias, na altura da regata? Pois é, temos aí o trânsito. Olha como é que está o movimento já bem maior. São 6 horas e 59 minutos.